Nunca deixar uma pessoa te controlar a ponto de você, de repente, não conseguir mais fazer coisas básicas sem perguntar para o outro se aquilo ali está bom ou não está. Porque o relacionamento abusivo, a pessoa ela tem que andar sobre ovos. Quase todo mundo conhece alguém que já viveu um relacionamento tóxico, mas geralmente quem está dentro desse relacionamento não consegue perceber. Por que isso acontece? Bom, eu penso que muitas das vezes a pessoa não percebe que ela está num relacionamento tóxico porque esse relacionamento começa como qualquer outro tipo de relacionamento. Vocês se conhecem, existe ali a paixão, o carinho, é aquele primeiro momento ali do olhar, e a partir das sutilezas é que esse relacionamento vai se mostrando exatamente tóxico, né? Exatamente, nos pequenos detalhes que a gente vai passando e não conseguimos olhar com esse olhar, com os olhos de que estamos sendo agredidas, que estamos sendo colocadas num baixo nível. Às vezes eu percebo que é com uma má resposta que dá ali naquele primeiro momento. Às vezes você tá ali conversando com alguém, ele te dá uma cutucada, faz um olhar diferente de reprovação. Então são pequenos detalhes que vão contribuindo para que cada vez mais esse relacionamento, que antes era um relacionamento muito mais voltado para essa questão do encantamento, e se tornando cada vez mais abusivo, né? É porque às vezes eu acho que a gente acaba relacionando um relacionamento tóxico somente com agressão, né? Com algo muito físico, e começa muito antes. Começa com você se sentindo inferior, a pessoa te colocando nesse lugar, né? Te diminuindo, essa roupa não ficou legal. E são nas sutilezas, né? Não é algo agressivo logo de cara. E nem digo agressão física, mas algo você não vai fazer. Eu gostaria muito mais se você trocasse. Se você usasse uma roupa diferente. Acho que não ficou legal. Acho que é perceber, né? Essas pequenas coisas. Comentando sobre outras mulheres, né? Diante de você, uma atitude. E falando, não, mas fulana faria isso melhor, ou fulano é mais doce. Eu acho, sabe, Edna, que eles fazem um falso controle ali sobre você. Então, quando você começa a se relacionar, o que você procura, né? Você procura o carinho, o amor, a segurança. Inicialmente, eles vão dando isso para você. E se você é uma pessoa carente disso, você vai se envolvendo cada vez mais, porque tudo que você gostaria de ter, você está tendo ali. Se de repente você veio de uma família em que te faltou isso, ou de um ambiente muito disfuncional, não que ambientes funcionais também a gente não possa ter esse tipo de situação, claro, né? Mas eu diria que ambientes disfuncionais te geram muito mais para isso, porque o que você não recebeu, você quer receber daquela relação ali. E eles percebem isso muito nitidamente. Então é ali que eles exatamente vão conseguindo fazer o controle de forma sutil. Eu acho que eles nem colocam tanta questão, outra mulher se vestiria assim. Não, eles colocam da seguinte maneira: olha, você vai ficar muito mais bonita dessa maneira. E outra coisa, você tem que agradar a mim, não é o outro. Então, se você colocar essa roupa aqui, vai ficar muito mais elegante. Sim, e quando você assusta, você está totalmente vivendo em prol do que o outro gosta, não do que você quer fazer. E você começa a se anular cada vez mais, e acho que assim, chega um momento que você tem uma luz, assim, né? Um estalo de tipo, o que eu faço que eu gosto de fazer? O que eu faço que faz bem pra mim? Sara, eu gosto do quê? A gente se perde, né? Perde a identidade. Exatamente. E aí, com isso, a gente também não consegue sair desse relacionamento. Por que será?
Sim, a gente perde a identidade, você perde a sua autoestima, você não se reconhece mais. E eu falo que é muito nesse momento que entra o questionamento do que eu estou fazendo aqui. E aí a gente acaba tendo exatamente aquelas reações, que a pessoa muitas das vezes entra numa depressão. Né? Muitas das vezes ela começa a desenvolver até muitos transtornos frente a isso, porque ela começa realmente a entrar num processo em que ela se questiona: o que eu estou fazendo aqui? Sim. E mesmo assim você não consegue sair, né? Sim. Você tá tão no meio disso que você não consegue ver a vida sem aquela pessoa. Sim. E quando as pessoas vão apontando isso, vai te mostrando, aí você começa a defender essa própria pessoa que ele está levando a esse caos. Sim. Por quê? Você vai querendo justificar. Exatamente. Né? Então, não, mas ele é uma boa pessoa. Sempre negação, né? Ele cuida de mim, ele né, não deixa faltar Hoje nada ele está pra nervoso, gente. Hoje né? ele está nervoso, mas geralmente ele não é assim. Então, você vai fazendo justificativas para não conseguir realmente aceitar que você está numa relação tóxica ou abusiva. Essa é a grande vertente, né? A aceitação. E você aceitar é um processo que é muito difícil de ser construído. É nesse momento que eu falo que a pessoa ela não precisa de crítica, ela precisa do acolhimento e do olhar do outro com mais cuidado, sabe? Porque ela já está em sofrimento emocional. E ela não encontra isso, né? A maioria das vezes as pessoas julgam: nossa, mas tá tão na cara, é um relacionamento ruim, é visível. Porque sempre quem tá de fora consegue enxergar melhor do que a gente que tá dentro. Porque quando você tá dentro, você tá vivendo essa situação, você tá sentindo aquilo ali, né? Tá tudo muito à flor da pele. Quem tá de fora não ama aquela outra pessoa. Que eu nem acho que é amor. Literalmente é uma relação é tóxica mesmo, né? Realmente pode até ser que seja É uma admiração amor, ali, né? Porque você começa uma paixão, eu acho. Você começa a se relacionar com a pessoa porque surgiu algum sentimento ali. Mas diante de tantos acontecimentos, né? Aí você realmente, o amor acaba, né? Sim, ele precisa ser alimentado, né? Exatamente. E entender também que eu acho que às vezes muito se fala do relacionamento ruim, que também existem bons relacionamentos, né? Nem todo relacionamento tá fadado ao fracasso. E é entender isso, que tem bons relacionamentos, tem casais que são felizes sim, tem casais que vivem bem juntos, e então também não entrar em todo relacionamento já esperando que dê errado. Sim, você falando até isso, né? Me vem muito a experiência, assim, do relacionamento, por exemplo, dos meus pais, né? São casados há 51 anos e não vou dizer que não tiveram brigas, que não tiveram desentendimentos, porque faz parte da vida de qualquer casal e é isso que faz com que as relações, né, ganhem ali poder, né, ganhem a possibilidade de permanecer juntos. E o que eu sempre vivenciei é um carinho ali muito grande, um relacionamento muito saudável. Minha mãe casou com ele, ela tinha 18, meu pai 28, 10 anos de diferença, se você for parar para pensar, é um tempo grande, né? E o que eu vejo é que desde sempre, meu pai sempre teve muito cuidado com ela e vice-versa. Eles Cuidando, né, esse amor. um cuidando Então, do parece outro que ali. aí mostra pra gente que houve muito diálogo entre eles. Isso que eu ia colocar. Independente de que situação tivesse naquele momento, Sim, vivenciando aquele sim. momento, eles dialogavam e chegaram a esse E ponto. era muito, muito engraçado, porque o meu pai pegava, levava ela pra sair todo fim de semana, nem que fosse no sábado, domingo, né? Minha avó morava com a gente, então a gente ficava com minha avó e ia passear, né? Ele pegava ela, falava assim: vamos sair, vamos no cinema, vamos no restaurante. Então, de repente ele chegava lá com um presente para ela e vice-versa. Então, acho que existem relações saudáveis, sim, né? Desde que você tenha esse amadurecimento realmente, entender que você não é dono do outro, nem o outro é dono de você.
Sim. Né? Que São você é uma levezinhas. pessoa, outra pessoa, que vocês podem Suas discordar. individualidades, né? Exatamente. Concordar em discordar. Concordar e concordar. E aí você vê minha mãe hoje com 71 anos, super vaidosa, se arruma, passa maquiagem, põe sapato de salto e fala, não, eu não me descuido não. Pinta lá o cabelo, fala meu cabelo branco, não quero, sabe? Né? Apesar de hoje o cabelo branco ser algo também bonito, né? Mas ela não se identifica, então é direito dela. E aí ela se arruma e ele vira e fala assim, nossa, mas tá bonita. Então eles né? cultivam hoje ainda aqueles primeiros dias que se conheceram, onde ela se enfeitava para encontrar com ele, e ele a presenteava a qualquer momento, sem motivo, sem datas especiais. Isso é muito Que importante. é algo muito importante, né? Que eu vejo que às vezes a gente fica muito preso a datas. E assim, o amor ele tem que ser cultivado todos os dias. Não tem uma data específica, não existe um dia específico. Todos os dias são dias importantes. E é muito melhor você ser surpreendido do que... porque é previsível, né? Não que não seja bom ganhar um presente no dia do seu aniversário, no dia dos namorados, enfim. Mas é muito gostoso quando do nada você chega em casa e é surpreendido pelaquela pessoa que você gosta, que você ama. E trazendo isso, né, do relacionamento dos seus pais, eu acho que a gente pode falar muito do relacionamento da mulher adulta, né? Que, assim... que é um relacionamento que muitas vezes as mulheres, elas se colocam em um lugar muito difícil, porque elas vivem muito aquela síndrome, né, do ninho vazio, de eu cuidei de todo mundo, e agora? O que eu faço? Como que vai ser a partir desse momento? Porque eu acho que a mulher, a hora que ela se realiza disso, ela chega no momento que ela pensa, o que eu vou fazer Ela agora? perde a sua identidade quando Exato. os filhos vão... Quando ela já não acha que não tem mais valor. Isso tem um lado cultural aí também, não? Que é ensinado pra gente desde que a gente é pequena, aquela coisa, né? Vai casar, ter filhos, ter netos. E todos ali em volta cuidar da mãe, para cultivar e fluir e vivenciar todos os momentos do passado no presente. Porque vem as histórias que vão passando dos filhos para os netos, mas o ninho vazio, ele existe sim, na medida que você vai sentindo que não é mais útil, que não tem mais o que fazer. Você se desqualifica, né? Exatamente. A mulher se desqualifica. E aí ela começa a não se enxergar mais como mulher. Você se enxerga somente como mãe ou como esposa. E acho que isso está muito relacionado ao relacionamento que você vive também. Exato. Porque você deixa de ter um parceiro ali para vocês virarem pais. Vocês não têm mais a sua individualidade, que é algo que eu achei lindo que você disse sobre os seus pais, porque apesar de deles já terem vocês, eles continuaram cultivando o namoro, o noivado. Né? Sim. Só os dois. Então Eles tiveram que reaprender a viver a vida ali, os dois. Sim. mas dependendo do tipo de casamento, aquela mulher viveu para os filhos e para o lar. Cuidando daquilo que ela dava mais valor. E um dia eles se vão, aí vem o ninho vazio. E como que é essa dor pra você? Foi muito dura. Mas Mas hoje eu sou uma mulher realizada. Porque eu vejo que eles desbravaram o mundo. sim. Você ressignificou a sua dor. Isto. E passei a voltar na atividade, a trabalhar e abraçar outros horizontes. Mas sentindo realizada, porque eles são hoje 2 homens maravilhosos. Eu irei passar por isso. Sim, claro. Sara, Com certeza. É cumprir, né? É entender que você cumpriu o seu papel. E é isso. Porque os filhos, a gente precisa criar eles pro mundo mesmo, né? Pra viver a vida deles, pra criar a independência deles. Exatamente. E dar a eles também essa segurança de que, assim, filho, se você
pode voar, tá aí, eu tô aqui por você. Dá essa segurança de você tem pra onde voltar. E o ninho vazio a gente não sente. Outro dia eu estava presenciando a mãe de um aluno, de um cliente meu, e que ela também está começando a sentir o ninho vazio, quando o menino já não precisa mais da companhia dela para fazer as atividades escolares, para escolher uma roupa, para sair com os amiguinhos Ele está ao começando shopping. a ser independente. Exatamente, esse mesmo sentimento brotando já numa fase dos 9, 10 anos de idade. São as pequenas autonomias, né? Esses pequenos momentos já vão me entendendo que assim, olha, não precisa tanto de mim mais. Então, acho que essa dor, ela começa lá... eu acho que até quando o bebê começa a caminhar, quando tá comendo sozinho, são pequenas coisinhas que você já começa a falar, nossa, mas não precisa tanto, né, de mim. A gente chama isso de cordão umbilical, né? Vai cada fase que nós passamos com nossos filhos, a gente vai cortando os cordões umbilicais. E aí é que eu entro na questão, né? Mais do que nunca, a mãe, ela tem que entender o seguinte: nesses momentos, antes de ser mãe, a gente tem que ser mulher. Porque a gente não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de ser mulher. Não. E aí, nesse momento que eles se vão, a gente tem que estar preparada para falar assim, eles se foram, mas eu estou aqui, a minha vida está aqui, eu não parei a minha vida em função dele, e se valorizar, né? Olhar para dentro de si, e se arrumar, e gostar de olhar no espelho e falar assim, olha, hoje eu vou levantar, eu vou me maquiar, eu vou pôr uma roupa bonita, mesmo que não tenha nada ali para ser feito, né? Para exatamente não deixar essa chama se apagar. Porque a mulher não morreu, né? Não. A mulher não morreu. Ela venceu uma etapa da vida dela. Sim. Exatamente. Ela namorou, noivou, casou, teve seus filhos, tornou-se uma profissional, aposentou-se, mas ela não morreu, ela ainda está viva. Aí ela parte em busca de outros amores. Sim. Não? E aí eu até me questiono um pouco, né? Porque hoje em dia também a gente vê muita mulher mais madura que tomou um outro rumo na vida, né? Não necessariamente casou, teve filhos, às vezes se apoiou mais ali e viver sozinha mesmo, né? Escolheu isso, não ter essa necessidade de ter um companheiro ali todos os dias, né? E mais uma vez, isso é algo muito enraizado, né? Isso é algo muito cultural. Necessariamente, desde pequenas, nós acabamos sendo muito educadas para isso, para casar, para constituir uma família, que é um modelo funcional, né? Em tese, de viver, mas não é. Matriarcal, né? Oi? Matriarcal. Exatamente, mas não necessariamente. A gente tem que ser feliz por nós mesmas, ter uma outra pessoa para que ela agregue a nossa vida. E vejo muitas pessoas, às vezes, ficando em relacionamentos destruídos, frustrados, que já acabaram por medo de ficar sozinha. Sim. Porque a pessoa não gosta da própria companhia. E aí é um momento de autodescobrimento, que eu acho que é um momento que você tem que trazer para si. E eu? E o que eu quero, mais uma vez, e o que eu gosto, eu quero fazer o que me faz feliz. Porque a gente vive sempre tanto em prol do agradar o próximo, de fazer pelo próximo, que a gente deixa de fazer por nós mesmos. Exatamente. E nem sempre ter alguém vai te fazer mais feliz. Às vezes, pelo contrário. Porque chega na maturidade, a mulher já não busca mais o que buscava na juventude. Sim. Hoje ela busca a paz, o companheiro, o companheirismo, o amor calmo, né? O tranquilo, amigo, né? É o verdadeiro amigo, aquele para sair, para ir viajar, para conversar, né? Então hoje já se vê o amor, então criando lugares, ambientes para esse amor maduro. É isso. E eu acho que a vida é essa, né? A gente está procurando o tempo inteiro exatamente a nossa essência, os nossos projetos de vida, né? E entender exatamente que um relacionamento, ele não precisa ser abusivo. Sim. Né? A gente tem que encontrar a nossa felicidade.
E se esse relacionamento... Se priorizar. Exatamente. Se amar. Sim. Né? Nunca deixar uma pessoa te controlar a ponto de você, de repente, não conseguir mais fazer coisas básicas sem perguntar pro outro se aquilo ali está bom ou não está. Porque o relacionamento abusivo, a pessoa ela tem que andar sobre ovos. Sim. Ela não sabe como que a pessoa vai sair, como que ela vai chegar. Você tem medo da reação, né? Tem medo da reação. E viver com medo. E viver sob controle, né? Então, assim, o que leva a pessoa muitas das vezes a não ter um posicionamento, Sim. né? É isso, É perder a sua identidade. Perder essa identidade. E aí é aquela questão, né? E aí é procurar realmente trabalhar internamente, trabalhar as suas frustrações, as suas questões que muitas das vezes te levaram a você ficar tanto tempo nisso, né? É olhar para o espelho e se amar. Exatamente. Sim, com certeza. E buscar novos horizontes. E esse processo de se amar realmente é uma Autodescobrimento. caminhada. É uma caminhada. Exatamente. Também Difícil, isso, né? mas necessária. Necessário. E entender que é um processo, porque eu acho que nós somos muito imediatistas. A gente quer tudo pra ontem, a gente quer agora, a gente não entende que é um processo e que vai doer, e que vai ser desafiador, e que vão ter dias muito difíceis, mas que tá tudo bem, Sim, vai passar. sim, E você vai conseguir sim chegar no momento de falar, nossa, eu tô E bem. você vai conseguir sorrir. Ser livre. Exatamente. Amar. Né? Ser livre é você saber amar. Eu acho que essa é a grande Amar questão. e ser amada. Exatamente. Não é verdade? Amar e ser amado.